Gente querida do terror, Nadina, sou Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje? Hoje iremos conversar sobre o quê? Primeira semana do Ano Novo. Ano que já começa com uma semana curtinha, né? Começou quarta-feira, dia 1º, quinta, dia 2, hoje, sexta, dia 3. Já começa o final de semana, 4 sábados, 5 domingo, aí vem a segunda-feira. Bom, nessa sequência, com certeza, que Natal, Réveillon e esse pedacinho de semana, muitos prorrogaram folga ou ainda estão em férias. Esses talvez estejam meio que melancólicos, já prevendo a chegada da segunda que parecia tão longe, mas está batendo a porta dizendo que é hora de voltar a bater o cartão. Começa tudo de novo. Agora outros devem estar na ansiedade, contagem regressiva, pedindo que a segunda chegue logo, pois com ela virão as tão sonhadas e merecidas férias. Indiferente da situação que você se encontre, com certeza deve estar no lugar comum, na vala comum da ressaca, que atinge a maioria esmagadora das pessoas depois dessas festas maravilhosas de Natal e Réveillon, onde a gente vibra, comemora, enche a alma de energia e se prepara para mais um desafio. Claro, a vida pronta, o mundo gira, tivemos aí questões paralelas, muitas delas preocupantes, mas nada para pensar agora. Perrengues deixemos para depois do carnaval, data oficial do Brasil, o retorno. Até lá está todo mundo em stand-by. Senhor Romário, bom demais estar aqui, oportunidade de relatar uma experiência que eu vivi e para mim foi marcante. Marcante por vários aspectos. No final eu acredito que o senhor vai entender o que eu quero dizer. Meu nome? Bom, aqui vou me identificar como Gustavo. Se preferir, Doutor Gustavo. Não, eu não sou médico, mas sou um alto executivo. E devido à minha posição, o DR, embora eu não goste, acompanha o meu nome. Como eu vou me definir? Um homem ambicioso, um homem ligado no 220, um homem que desde jovem entendeu que tempo é escasso e tempo é dinheiro. Entendeu que o mundo, ele se define em competição. O mundo é para os fortes e os que estão melhores preparados para enfrentar as dificuldades que ele coloca no nosso caminho. Então eu sempre estudei, nunca fui um nerd, muito pelo contrário. Aprendi desde cedo a ter os pés no chão. Entendi que sonhar é investir, é aprender. Não ficar na cara de não, nada cai do céu. Então busquei um futuro ou uma profissão ciente das minhas limitações. Atleta, nem pensar. Não gosto de fazer exercício, sou preguiçoso, sou meio gordinho. Não. Artista? Bom, se eu começar a cantar ou dar uma de ator aqui, o senhor vai entender logo, porque eu não podia nem pensar nessa possibilidade. Profissional liberal? Sei lá por quê, eu acho muito bonito, mas não casava comigo. Então aos poucos eu entendi que eu tinha que me tornar um administrador, também conhecido como executivo. Partir para tudo que pudesse acrescentar no currículo de um futuro grande administrador. Então hoje eu falo 4 idiomas fluentes,
Hoje eu sou formado em administração, entendo muito de contabilidade. Enfim, acompanhei a evolução da tecnologia, eu me preparei. E me preparei de uma forma prática. Com 16 anos entrei numa grande empresa, vim desde office boy, crescendo, estudando lá dentro, trabalhando, aprendendo e crescendo. Aí aos 32 anos, depois de 16 anos de casa, eu fazia parte da diretoria. Ganhava um excelente salário, vivia muito bem. Claro, trabalhava como um camelo, mas esse detalhe eu sempre soube que faria parte da minha vida, pois quem não tem um talento especial tem que gramar, tem que produzir. E eu estava em paz, casado, 2 filhos, vida estável. Só que, vendo o mercado, comecei a perceber que a minha vida dos sonhos poderia estar com os dias contados. O país, naquele sobe e desce natural de republiquetas de terceiro mundo mal administrado, o país vivendo crises em cima de crises, as empresas cada dia com mais dificuldade de continuar produzindo com qualidade, sem apoio, e muitas delas partindo para ou fechar suas sucursais no país, falo das multinacionais, ou então partir para fusão, não dando certo a terceira e mais cruel das opções: demissões. Eu trabalhava numa multinacional em crise. Eu era daqueles que ia para o trabalho de manhã com a carteira profissional no bolso, esperando que o departamento pessoal pedisse para que agradecessem, me dessem um reloginho e dispensassem os meus serviços. Demorou. Eu passei por vários cortes, até que o meu dia chegou. Senhor Romar, quem já passou por isso sabe o baque que é. Foi a primeira vez na minha vida, primeira vez de 32 anos, de muito esforço, dedicação e aprendizado, que eu não vi luz no fundo do túnel do meu futuro. Com o meu currículo, eu teria problemas de arrumar trabalho? Com certeza não. Só que as empresas enfrentando os problemas que vinham enfrentando, aquelas que por acaso me contratassem, o salário seria muito menor. E nada pior para uma família do que ver despencar o seu poder aquisitivo. Aí você pode dizer, não, doença é pior. Só que esse despencar também costuma trazer muitas doenças. Doença física, doença na convivência. Como explicar para o seu filho que aquilo que era normal para ele até então deixou de ser porque o seu pai não ganha mais o suficiente? Ele tem que aceitar, é a vida. Não, ele vai aceitar. Mas o pai herói vai tirar a máscara e se apresentar como o fracassado. E isso dói. Não diga que não dói, porque dói. E dói muito. Abro um parênteses já conhecido para quem é assíduo aqui no canal para fazer um pedido de algo que é muito importante para nós. Iniciamos o ano de 2025 e continuamos ainda na busca de alcançar as metas impostas pela plataforma para canais recém-criados. 1.000 inscritos, 4.000 visualizações ano. Então, por favor,
Se você chegou até aqui, se você acompanha o canal, se gosta do conteúdo, se se considera um Nadina e entende qual a nossa mensagem, inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Clique o sino de notificações para receber mais vídeos por nós produzidos. E principalmente comente. Porque se comentar, se inscrever, se deixar o like, estará registrando a sua presença no canal, mandando o recado ao YouTube que Terror Nadina é interessante e atrai cada vez mais seguidores. Ou seja, assim a plataforma, além de nos monetizar depois que alcançarmos as metas, começará a aumentar a abrangência dos nossos vídeos. Então ajude-nos. 2025 é um ano muito importante para nós, porque acreditamos que seja o nosso ano, que se não alcançarmos as metas agora, então infelizmente teremos que desistir. E caso você considere que a gente merece, envie-nos um Pix, qualquer valor, porque já que não estamos monetizados, todo o dinheiro que entrar será bem-vindo. E não tem como concluir sem agradecer, mas agradecer sempre a quem confia no nosso trabalho e envia suas experiências via e-mail, pois elas são o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. Claro que eu me joguei no mercado e era uma peça importante a ser contratada. Era jovem, dinâmico, queria trabalhar, queria produzir. Muitas empresas me chamaram, mas o salário, porque além da dificuldade que elas enfrentavam, tem aquela coisa, né? Se tu tá empregado, o sujeito te procura, nossa senhora do céu. Mas a partir do momento que tu perde o emprego, aí tu cai na realidade, porque até então eu me achava o doutor Gustavo, que só esse nome abriria as portas. Aí eu descobri que o importante mesmo é o sobrenome. Na verdade, eu era o doutor Gustavo da empresa tal. Um sonho de consumo desejado. E muitas propostas apareciam, sempre me pagando acima do que eu ganhava. Claro que eu não trocava o certo pelo duvidoso, mas agora não tinha mais o sobrenome. E aí, quando você precisa, é a oferta e procura, o teu valor despenca. Foram 6 meses de bater de porta em porta e nada. Dinheiro da indenização já começava a mostrar que não suportaria muito tempo, que eu teria que encarar aquela fase terrível do chamar a família e dizer: temos que abaixar o padrão de vida. Alguns podem achar egoísmo. Tem gente que vive com muito menos, família não depende disso, o dinheiro não é felicidade. Olha, essa teoria é linda. Talvez hoje, mais velho, eu até concorde, mas na época não. Eu era jovem e tinha trabalhado muito para chegar onde cheguei, para dar à minha família aquilo que eu achava que a minha família merecia. Foi quando, de repente, assim, do nada, veio uma ligação na minha casa. A moça se apresentou como secretária de uma empresa e eu estava sendo convidado a comparecer para uma entrevista. Eu digo: meu Deus, que coisa. Será que eu não fiquei assim surpresa? Eu não mandei currículo para essa empresa? Acredito que não, porque foram tantos currículos, mas mesmo que eu não tenha mandado, lógico, né? Um nome até conhecido, o meio não é tão gigantesco assim, não é tão abrangente, não tem tantos profissionais. Eles ficaram sabendo. E a tal empresa, repetindo, não vou ficar falando nome, região, cidade, para evitar a identificação. Primeiro, porque é uma regra do canal. E segundo, porque eu não tenho interesse nenhum que alguém venha associar a história aos envolvidos. Mas a empresa não era uma multinacional. Era uma empresa de cunho familiar, embora fosse uma SA. Ela tinha 4 unidades gigantescas espalhadas pelo país. Na matriz ficava o presidente, que era o patriarca, um dos fundadores,
e a diretoria, que eram os familiares, e também aqueles colaboradores que fizeram carreira, igual a que eu tinha feito na minha antiga companhia. Eu me apresentei sem muito tesão, porque, lógico, eles me chamaram, eles iam me contratar, mas por quanto? Senhor Romário, na entrevista, primeiro eu fiquei surpreso porque eu fui entrevistado pelo presidente. Eles pagaram o meu voo para ir até a matriz. E junto com o presidente estava toda a diretoria. E eles me explicaram que as outras 3 unidades tinham os diretores gerais, os diretores regionais, que eles eram os responsáveis para fazer a engrenagem funcionar. E eram eles que se reportavam à presidência e aos diretores da matriz. E eles estavam me oferecendo a direção geral. E quando me falaram o salário, por Deus, eu tive vontade, eu estava no 8º andar, eu tive vontade de sair correndo, pular pela janela de ponta para ver se eu ia acordar, se eu não estava sonhando. Era muito acima do que eu ganhava no meu emprego anterior. E cheio de regalias, cheio de ajudas de custos. Era algo assim impressionante. Bom, claro que eu aceitei. E aí, de praxe, eu iria conhecer toda a estrutura da empresa, a linguagem da empresa, não só da unidade que eu iria assumir, mas de todo no complexo. Veria se eu ia me adaptar, se estava do meu gosto. Aí eu assumiria. Bom, para mim, olha, honestamente, eles podiam pular essa etapa, mas faz parte, a gente sabe. Mas passei a espécie de estágio e mudei. Só que agora, minha família ficou onde estava, porque, poxa, vamos com calma, um passo de cada vez. Quando a esmola é grande demais. Bom, quando eu cheguei na cidade, a casa que me ofereceram, eu tive que segurar o queixo. E ainda ter que responder, sabe? Para tirar a preocupação, a ansiedade deles se eu gostei, se estava ao meu nível. Cara, eu não acreditava. A cidade tinha escolas maravilhosas, o ensino dos meus filhos seria pago pela empresa. Eu teria um carro à minha disposição, eu teria. Perfeito. Agora o melhor ficou com a minha sala. O complexo era gigantesco. E a administração era dentro da estrutura da empresa e era um prédio, 5 andares. E no 5º andar tinha, além de uma vista que dava para contemplar todo o conglomerado, ainda tinha uma varanda, tinha uma pequena suíte para mim. A sala era impressionante. Aí tinha 2 salas de reuniões e uma para meia dúzia de colaboradores que, ao chegar, eu prestei atenção que eram pessoas de idade, pessoas de carreira ali dentro, que sabiam tudo sobre a empresa e que certamente me dariam toda a estrutura necessária. Bom, eu de cara me agradei ao conhecer a senhora Anita, que seria a minha secretária. Uma senhora, para mim, já estava ali perto dos seus 50 anos, mas muito elegante, aquela mulher que parecia um polvo, tinha trocentos braços. Ela entregava tudo mastigadinho para mim. E aí
Aí sentei já, arregacei as mangas, vamos para o trabalho. Uns 15 dias se passaram. Aí terminado o expediente, claro, a diretoria é a primeira a chegar, a última a sair. E a secretária sai depois que o diretor sai. Então estávamos Dona Anita e eu ali, e conversando com ela dizendo que estava impressionada com a minha forma de atuar, que ela ficou assim, meio sem acreditar muito no meu potencial, devido à minha pouca idade. Ainda ela confidenciou, porque ela tinha, lógico, acesso direto com a diretoria da matriz, confidenciou que estava todo mundo muito feliz. Eu até perguntei, e a senhora lá dando, né, todo dia o relatório, ela riu, também faz parte da minha função, sabe aquela coisa assim, de jogo limpo. Aí ela perguntou se eu estava gostando, eu digo, poxa, maravilha, um ambiente de trabalho sensacional, a empresa incrível, acho que eu vou aposentar aqui. Ela olhou para mim assim, tomara, mas espere passar o primeiro mês. Eu confesso que não entendi, segue o baile. E aí, exatos 34 dias trabalhando, final de tarde, eu já pensando em ir embora, já planejando buscar a minha família, porque dava saudade. Então fui no banheiro ali, na minha sala, uma baita, uma suíte, uma estrutura. Eu dormia na empresa nos primeiros dias, porque aquela casa que me ofereceram era gigantesca, eu queria que a minha esposa chegasse para me ajudar a organizar, mas eu estava pensando em ir lá. Só que de repente, senhor Mário, quando eu saio do banheiro, as luzes apagaram. Tuf! Mas só as luzes da minha sala. Aí eu senti aquele gelo. Quando eu senti aquele gelo, eu olhei em cima da minha mesa, tinha uns papéis, algumas coisas, e começou a voar. Agora imagine, vento com tudo fechado. Aí eu olho na minha frente e vejo aquela criatura. Era uma sombra de um homem. Um homem, como é que eu vou explicar? Pálido, branco, que nem a parede que está aqui atrás. Mas aparentemente elegante, né? A forma de vestir. Ele olhava para mim, mas os seus olhos assim vinha ódio. Foi quando ele falou para mim, mas numa voz estridente, horrível: saia! Seu lugar não é aqui. Essa sala é minha. Senhor Romário, eu saí com o coração na boca, sem olhar para trás. E eu não quis, lógico, comentar com ninguém. Aí Dona Anita estava ali à sua mesa, ela me olhou assim. Eu olhei para ela meio assustado. Ela não falou nada, baixou a cabeça. Eu fui embora. Ainda bem que naquela noite eu decidi ir até a minha futura casa. Eu cheguei, eu não estava entendendo o que era aquilo, meu Deus do céu, que coisa horrorosa. E eu não sabia o quanto eu poderia confiar na Dona Anita, que até então era a única que aparentemente tinha percebido que algo estava errado, se bem que não demonstrou nenhuma surpresa. Muito pelo contrário, ela chegou a me avisar, parecia que ela estava dizendo, se prepara que vai acontecer, só podia, eu associei aquilo que ela me falou. Aí no outro dia eu fui trabalhar. Cheguei, a empresa a milhão, os funcionários, os computadores, com tudo, e a gente subindo, gente descendo, gente esperando, reuniões marcadas, daquele dia a dia. Aí de cara a Dona Anita chega, já com aquele calhamaço de obrigações da agenda. Aí depois que passamos tudo, ela olhou para mim assim, tudo bem? Eu digo, tudo. Passou pelo susto? Eu falei para ela como é que era. Bom, agora não é o momento, né? Depois a gente fala. E pô, aí tem, e começa o dia, aí é uma loucura. Aquilo era uma loucura. Sabe aquela coisa assim que
Todos os rios e águas convergem para o mar, pois bem, todos os pepinos convergiam para a minha sala. Era tenso, era estressante, mas era o que eu gostava. Raciocínio rápido, toma lá, dá cá, liga para fulano, chama Beltrano. Não, isso eu não quero, marque para a semana que vem. Não, porque eu quero, aquilo era a minha vida, mas de repente, aquele silêncio absoluto. Aí quando eu olhei para fora assim, a minha sala, ela tinha uma janela que dava para as outras salas ali do último andar, e tinha também a porta da varanda que dava para o complexo. Senhor Amar, eu olhei, não tinha ninguém, eu estava sozinho. Fui andando para a varanda sem entender nada. Quando eu estou ali, eu sinto aquela mão atrás de mim, eu viro para trás, tá aquela coisa: saia daqui! Eu dei um berro. E aí, de repente, a ira daquela criatura começou a tremer tudo na minha sala, começou a quebrar tudo. Quebrava candelabro, quebrava computador, quebrava as janelas. Eu saio, mas saio assim desesperado. Quando eu saio assim, eu olho, tá todo mundo olhando pra mim assim, ó. Dona Anitta, então. Aí que eu olho para trás, minha sala estava normal. O único barulho diferente ali foram os meus gritos. Aí a minha secretária já levantou. Claro, tinha um pessoal ali querendo saber o que estava acontecendo. Ela, vem aqui, senhor, vem aqui. Entrou. Mas eu tremia. Aí ela, rápida, pediu um café, pediu água para mim, pediu um calmante. Ó, o senhor se acalma. Eu disse: Dona Anitta, o que está acontecendo? Ela me disse: o senhor não estranhou o valor do salário que lhe ofereceram? Eu digo: sim. O senhor não estranhou o fato de não terem mandado para ocupar o cargo um diretor da matriz? Ou até mesmo muitos aqui, com carreira, poderiam assumir? E ninguém quis. Eu comecei a pensar e achar que está querendo dizer o quê? Eu estou querendo dizer, meu caro diretor, que essa criatura que o senhor diz ver, acredito que veja mesmo, os danos que ela causa na sua sala, que eu acredito que devam ocorrer mesmo. Mas por que a senhora acredita? Dona Anitta começou a me explicar. Na verdade, aquela unidade que eu estava no comando foi o início da empresa. Eu pensava que o início tinha sido na capital. Não, foi ali. Foi ali que os dois irmãos, um deles falecido, o outro era o presidente da companhia, presidente honorário, que basicamente pouco resolvia, que os filhos, os outros funcionários haviam assumido a administração junto com o conselho. Ali que eles começaram, só que no início foi muito mal. E a coisa não iria para frente. Aí surgiu Alberto Menezes, um jovem recém-formado, que entrou a porta dentro daquela empresa, sabe? Todo mundo sabia que a companhia estava mal, que não iria para frente. Agora tente imaginar o senhor, hoje, o quadro de funcionários chega a ultrapassar 3 mil. Na época tinha 80, com salários atrasados. Os contratos não vingavam. A crise era pior do que a que estamos vivendo hoje. E chega Alberto, jovem igual o senhor, cheio de fogo, cheio de ideias, conversou com os dois fundadores, impressionou a todos, começou a trabalhar e catapultou a companhia. O homem estava sempre anos à frente da concorrência. A crise no país melhorou, as ideias dele se tornaram cada vez mais sólidas, para a empresa se tornar o que é hoje. Só que esse jovem, ele era igual ao senhor, assim. Ele trabalhava mais que o seu corpo podia suportar. E ele veio
trabalhar, estava bem, numa reunião, sentiu uma dor no peito e nos deixou. Só que ele nos deixou, mas ele não sabe. Então ele continua naquela sala e não deixa ninguém ficar ali, porque ele diz que a sala é dele, o cargo é dele. Ele diz, mas já tiveram outros? A senhora falou, sim, já tivemos vários. Que após a morte de Alberto, assumiram e sumiram, inclusive, membros da família, que disseram, ó, pode até me demitir, mas eu não fico lá. Então ela diz que se acostumou a ser a secretária de diretores temporários. E só teve um que teimou em ficar. Aí eu digo, mas aonde está esse corajoso? Aí ela falou, ela está no cemitério municipal da cidade que ele nasceu. Como é que é? Ele simplesmente zombava da situação, batia de frente, dizia que a sala era dele, trouxe um monte de gurus, um monte de gente, trouxe padre, trouxe exorcista. E não saiu, mas foi saído. Porque a tal criatura, não satisfeita, disse, você vai pagar, você invadiu o meu espaço, e vai pagar, e vai sofrer também. Porque você condena a sua família a um castigo pelos seus erros. E aconteceu de um acidente bobo. Estava ele, a esposa, os filhos, e só ele sobreviveu. Mas sobreviveu tetraplégico, um final de vida horroroso. E antes de partir, ele entendeu que não se deve desafiar forças que a gente não pode vencer. Foi quando ela me olhou e perguntou, e você? Vai pagar para ver? Eu disse para ela, honestamente, eu não sou homem de tomar decisões sem pensar. Mas pode ter certeza que eu vou decidir antes de trazer a minha família para cá. Diante do que havia ocorrido e sabendo que os patrões iriam entender a situação, eu pedi uns dias de folga, retornei para minha cidade, fui conversar com a minha esposa, com os meus pais. Contei tudo. Graças a Deus eles acreditaram em mim, porque não havia como duvidar. A minha esposa falou, olha, eu estou muito feliz, a gente já está com tudo pronto aqui, as crianças já estão matriculadas na nova escola, já estou desfazendo de algumas coisas que nós não vamos levar, não vamos vender a casa, vai ficar por aqui, porque já que vamos morar de aluguel lá, já está tudo decidido, quem vai cuidar da casa, enfim. Mas se for para pôr em risco a sua vida e a da nossa família, eu vou morar numa comunidade no alto do morro. Aí eu perguntei para o meu pai, e aí meu pai? O que o senhor acha? Isso eu ainda estou pensando, meu filho. E a minha mãe, não tem o que pensar. Viu o que aquela mulher falou? Olha o risco que ele vai passar. E os nossos netos, e a nossa nora. Você é louco? Meu pai saiu, aquele jeitão dele, sentou na varanda da casa. Tinha uma casa muito boa, uma piscina. Aí pegou um suco de laranja, um sanduíche, que meu pai era... Eu sabia qual seria o meu destino. Eu nunca fui atleta, mas certamente seria meio que gordinho, porque já era genético. Ele estava ali sentadão, tranquilo, uma noite bonita. Aí eu cheguei, pai, o que o senhor acha? Ele olhou para mim assim e disse, essa criatura, ela mandou você sair porque ali era a sala dele. Eu disse, foi. Mas ele chegou a citar que era o cargo dele. Sim. Então, filho, eu acho que você não deve desafiá-lo. Mas também,
tente uma alternativa. Eu digo, qual, pai? Marcar uma reunião com a criatura e chegar num acordo? Trabalharmos em conjunto? O pai disse, não. Você não é o diretor? Você não comanda? Eu sou, pai. Você não tem acesso ao presidente? Tenho. Então peça autorização para a chefia, mude de sala, vá para uma sala inferior. Você não vai morrer por causa disso. Eu digo, não, nem faço questão daquele espaço todo. Então vá para uma sala inferior, leve seus assessores, deixe aquele andar vazio, peça também para que troquem a classificação da sua função, do seu cargo. Nem que seja auxiliar de faxineiro, mas que não seja diretor regional. O número 1, bambambam. Eu olhei meu pai e digo, pai, mas não é arriscado? Ele, não. Vai lá, faça. E vá trabalhar. Se a criatura for atrás de você, pegue seus panos de bunda e suma. Aí eu fui na matriz, falei o que eu estava pensando. Lógico que eles autorizaram. Eu coloquei em prática o plano do meu pai e aposentei na empresa, chegando a ocupar o maior cargo possível para colaboradores executivos que não pertenciam à família. Aí eu lembro que eu fui conversar com meu pai, depois de caso passado, minha família já tinha mudado, eu estava indo bem. Nossa, todo mundo com os dentes aqui, com o último andar vazio, que eu mandei limpar toda semana. Entrava uma senhora lá, fazia uma limpeza, mantinha a mesa limpa, tudo bonitinho, tudo funcionando, como se tivesse um diretor ali trabalhando. O que de fato tinha. Aí eu conversando com meu pai, digo, poxa, hein, pai, tu é gênio, né? Não, pô, era uma alternativa. Aí eu falei assim, você tem razão, de repente, era uma coisa muito lógica, né? Era uma coisa muito lógica. Até fácil da gente concluir. Aí o velho olhou pra mim assim e diz, tão fácil que nem você e nem os outros que antecederam no comando da empresa, nem o grande presidente do grupo conseguiu pensar a respeito. Meu filho, eu não quero louros, muito pelo contrário, eu estou feliz por ter ajudado. Mas infelizmente é assim que as pessoas pensam, que acham tudo muito fácil depois que alguém fez. Aí eu disse, ô velho, é ovo de Colombo agora? Ele olhou pra minha cara assim, não. É apenas usar a cabeça, porque o que adianta falar 150 idiomas, ter diplomas na parede, e na hora que tem que mostrar um pouquinho de raciocínio, se borra todo. Aquele velho era foda. Mas é isso, seu Romário. Mais uma vez meu pai mostrou os atalhos. Mais uma vez ficou claro para mim. Porque é na hora da pressão que a gente separa os vencedores dos sonhadores e dos fracassados. E que na hora de decidir, o caminho melhor é sempre a calma, a lógica e a simplicidade. Não tem por que complicar. As respostas estão na nossa cara, mas a gente não as enxerga, porque cometer justamente o equívoco que o seu canal diz para que ninguém cometa, e por isso que eu me identifiquei com o terror Nadina e faço questão de dizer que eu me sinto um Nadina. Não é complicando ou repetindo perguntas que você encontrará as respostas.